Sempre quando eu pego um paciente crítico grave, eu sempre segmento o meu atendimento. Uma das dificuldades que eu sempre tive quando me formei é quando eu olhava para um paciente grave, eu falava assim, por onde eu vou começar? É tanta coisa que por onde eu vou começar? Então, sempre quando você olhar um paciente grave, assim, o que você vai olhar? Veja ele da cabeça aos pés. Comece a entender o processo da cabeça aos pés. Então eu vejo lá, esse paciente não está acordando, não acordou ontem. É um paciente que não tomou sedativo nas últimas 48 horas, nem nas últimas 72, mas é um paciente que está em diálise. Será que ele não está despertando por causa da uremia? É uma possibilidade. Ele está com algum distúrbio hidroeletrolítico para não acordar, como hipernatremia ou hiponatremia? Não está. Será que ele não está acordando porque ele está com uma encefalopatia séptica e por isso ele não está acordando? Pode ser. Será que esse paciente fez algum evento vascular agudo e eu não sei porque eu não tomografei ele? Então, toda vez que eu tiver com um paciente com um rebaixamento do nível de consciência, eu não estou falando síndrome neurológica aguda, chegou lá, vocês estão lá no pronto-socorro, aí sempre não tem aquela história, eu estou no pronto-socorro, vem o filho, fala, ó, meu pai, encontrei ele desacordado, rebaixamento do nível de consciência, pode ser uma síndrome neurológica aguda ou não. Eu sempre vou pensar nas causas de rebaixamento do nível de consciência. Nós falamos de várias. Metabólica é uma, ureia alta, sódio alto ou baixo. Isso vai fazer, vovozinho então, que não bebe água, faz muito hiponatremia, faz muito distúrbio de sódio. Então metabólico é um, vascular é outro. Então glicemia, muito bem lembrado, inclusive faz parte da abordagem inicial do paciente. Metabólico, vascular, acabei de falar outro, infeccioso. O que pode fazer? Ao rebaixamento do nível de consciência, crise convulsiva e trauma, gente. Por que eu estou falando isso? A medicina, ela é simples se eu parametrizar o meu atendimento, se eu tiver uma rotina de atendimento e de pensamento. Senão eu crio um monstro que começa a me consumir. Ele começa a me pôr medo, e eu começo a ter medo do doente crítico. Não, esse doente aqui é o que eu digo sempre, esse doente que está em ventilação mecânica, com uma linha arterial, esse doente está muito mais seguro do que um paciente que chegue aqui para mim com infarto, com risco de morte elétrica, entendeu? Então, vamos continuar a nossa parametrização do atendimento. Então, nível de consciência está rebaixado, não vi causa metabólica, não tem alteração traumática, a princípio não fez uma crise convulsiva tônico-clônica, mas pode estar com atividade elétrica não convulsiva. Não sei se ele tem alguma coisa vascular. Então nós vamos tomografar ele para descartar a causa vascular, mas pode ser uma encefalopatia séptica. Num paciente que já tinha um quadro de demência, ele já tinha um quadro de demência. E aí cada infecção acaba exacerbando o quadro de demência também, tá? Mas vamos descartar aquilo que a gente precisa descartar para ficar com as outras opções de possibilidades diagnósticas, ok? Aí eu continuo descendo, eu cheguei no pulmão. No pulmão, eu vou avaliar a parte ventilatória. De longe eu já vi que é um paciente que está o quê? Com FO2 de 25. Quanto é que está o PIP? 5. Pressão de suporte de 6. Então eu já vi que é um paciente que está com parâmetros altos ou parâmetros baixos? Muito baixos, inclusive com parâmetros que podem me permitir extubação. O que me impede de extubar esse paciente? Neurológico. Aí de novo me vem a parametrização de uma evolução para a extubação. Para eu extubar um paciente, o que eu preciso? Primeiro, mais importante, o que me levou à ventilação mecânica foi resolvido? Causa base. O que levou ele à ventilação mecânica? O abdômen agudo. O abdômen agudo dele foi resolvido? Foi resolvido. Foi feita uma colostomia, foi resolvido. A reconstrução intestinal dele é uma segunda coisa, que vai se fazer de 4 a 6 semanas depois, ok? Foi resolvido. Segundo, esse paciente tem uma PF acima de 200, possivelmente tem, FO2 está de 21, os parâmetros ventilatórios dele estão baixos, suporte de 6, PIP de 5, saturando 94, 95%, como é FO2 de 21. Ou seja, ele está com o ar ambiente, não é isso? Então, resolvido. E aí a gente vai para o nível de consciência.
É seguro? O que eu digo sempre é o seguinte, o que vocês precisam entender é que vocês não precisam decorar. Vocês não são macaco para decorar nada. Vocês precisam entender. À medida que você entende o processo, acaba aquela agonia. Porra, mas qual é a causa? Não tem causa. Eu vou entender. É prudente eu estubar um paciente desse? Não. Por quê? Ah, porque ele não tem um dos critérios que é nível de consciência. Mas por que o nível de consciência é um critério? Porque você imagina eu tirar o tubo dele, eu ponho um oxigênio ali, que ele está respirando espontaneamente. O risco dele aspirar, o risco dele fazer uma broncoaspiração, porque esse paciente ele não tem o quê? Coordenação da deglutição, porque não tem nível de consciência. Por isso, o rebaixamento de nível de consciência, em muitas das vezes, mas não em todas, é uma indicação de proteção de via aérea. Por isso, eu desci do pulmão, cheguei no coração. Quando eu falo coração, eu falo hemodinâmica. Eu estou mantendo minha PAM acima de 65. Ó, minha PAM agora está em 98. E minha nora está em 9. Vamos baixar ela para 5. Rodrigo, quanto que eu baixo da nora? Eu baixo 1 ml, baixo 2, baixo 3? Não existe o quanto que eu baixo. Existe o quanto que eu estou vendo o meu paciente e se eu me sinto seguro. Se eu vejo que esse meu paciente... Nós estamos aqui há mais de 10 minutos conversando. Ele estava com 97 de PAM, eu abaixei 3 ml, ele continuou com 97, 98. Eu posso abaixar 3, posso abaixar 5. Não existe um critério que eu tenho que abaixar 0,01 micrograma. Eu vou abaixando aquilo que eu me sinto seguro. Quanto mais você abaixa a infusão da noradrenalina, maior o risco dele fazer uma hipotensão. Por isso que a gente vai abaixando aos poucos. E mais do que isso, eu abaixo a noradrenalina, mas eu preciso saber que a meia-vida da noradrenalina, do metabólico da noradrenalina, ele fica aí numa meia-vida em torno de 10 minutos. Então, mesmo que eu baixe agora, eu ainda tenho metabólico ativo atuando. Por isso que as pessoas habitualmente não diminuem noradrenalina com menos de 10 minutos. Baixa agora, baixa, espera, tal. A gente precisa controlar o quê? Nossa ansiedade. Às vezes gente é muito ansioso. Quando eu fui dar meu primeiro plantão, sozinho, na UTI, e tinha um paciente com noradrenalina, eu acho que eu olhei para aquela bomba umas 100 vezes durante o plantão. Aí eu baixava, subia, baixava, subia. No final ela ficou no mesmo lugar que estava e eu passei o meu plantão 24 horas lá mexendo na droga. Desnecessário. Por que isso? Porque eu não tinha confiança, porque eu não estava seguro e aí eu estava com medo. E o medo paralisa. Então, à medida que eu absorvo conhecimento, medo diminui, eu me sinto confiante em tomar as atitudes. Por isso que a gente está se preparando para isso, não é isso? Se esse paciente precisasse subir noradrenalina e eu não estivesse conseguindo manter a minha PAM, que era o meu alvo, de 65 milímetros de mercúrio de média, qual outra droga que eu posso acrescentar à noradrenalina para aumentar minha pressão arterial, melhorando então perfusão? O outro, vasopressor, vasopressina. Vasopressor, eu tenho 2 para usar. Esse que vocês estão vendo, que é a noradrenalina e vasopressina. Primeira escolha, noradrenalina. De associação, vasopressina. Não é o caso, só estou falando para vocês, ok? Quando ele falou do Dobuta, em que momento eu uso um inotrópico positivo? Em que momento eu uso um inotrópico positivo? Falência de bomba, sim. Mas, por exemplo, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca de 25%, ele não tem uma falência de bomba? Tem uma insuficiência cardíaca. Não é por si só uma insuficiência cardíaca, uma falência de bomba. Eu vou usar a dobutamina quando esse paciente meu estiver em má perfusão. Então eu uso o inotrópico quando esse paciente meu estiver mal perfundido, que é falência de bomba, insuficiência cardíaca, choque cardiogênico associado à hipoperfusão. Se eu falei que está em choque cardiogênico, já está implícito que tem hipoperfusão. Continuo descendo. Cheguei intestino, estômago, nutrição. Viu que ele está com uma nutrição enteral. Enteral, porque está entrando pelo intestino. Nariz, nasofaringe, faringe, esôfago, estômago, primeira porção do duodeno. Então, aquela é uma dieta enteral. Aquilo é um sistema fechado. A gente pode fazer nutrição com sistema fechado ou sistema aberto. Sistema fechado é aquele ali. Ou seja, vem pronto. Olha,
Esse aqui acho que é da Fresenius. Vem pronto, eu só conecto aqui, ó. A dieta está pronta. Então isso é um sistema fechado. Eu só abro e conecto. O que é um sistema aberto? Ah, o sistema aberto aqui, ó. Muito bem, peraí. Um sistema aberto é esse aqui, ó. Eu pego, abro, esse aqui é da Nestlé. Pego, abro, jogo no frasquinho, conecto lá e coloco. Por que esse é dito aberto? Porque tem manipulação. Todo paciente eu devo nutrir? A princípio a resposta é sim. Não entendi, fala mais alto. Qual parâmetro? Então vamos lá, vamos facilitar. O que eu estou aqui é para facilitar o pensamento de vocês. Vamos parar de criar recomendações, guidelines, diretrizes. Pensa comigo, todo paciente tem que comer? Sim? Sim. Tem um paciente que eu não vou dar comida, eu não estou dizendo aqui dieta oral ou enteral. Esquece parenteral, estou falando aqui dieta oral e enteral. Qual o paciente que eu não vou usar o tubo gastrointestinal? Um paciente que está com uma obstrução intestinal. Distensão, obstrução intestinal, eu estou com suspeita que esse paciente está obstruído. A princípio eu não alimento ele até que eu faça o diagnóstico, se sim ou não. Não é prudente? É prudente. Fala alto, é que eu sou surdo. O ilho é uma contraindicação? Não, porque eu posso ter um ilho metabólico que eu posso alimentar o paciente e corrigir eletrólito. Ele só vai ter um risco de quê? Se é um ilho. Vamos pensar, a gente não está aqui para decorar, o que eu quero que vocês entendam, porra. Olha aqui, se eu estou com um ilho parado e esse ilho não tem peristaltismo, então a dieta não está descendo, vai acumular no estômago, eu vou vomitar. Então existe esse risco. Mas se eu der uma dieta menor e corrigir eletrólitos, eu corrigi potássio, magnésio, só deixei tudo organizado, o paciente não tem mais o ilho metabólico, eu corrigi o ilho metabólico, o peristaltismo voltou. É uma contraindicação relativa, não é relativa? Hemorragia digestiva, que é aquele paciente. Mas por que hemorragia? Porque eu posso precisar fazer uma endoscopia de urgência e tá aquilo lá tudo babado de comida ali, eu não consigo ver o vaso, eu não consigo abordar e fazer uma endoscopia digestiva terapêutica. Um preparo de exame, porque se quiser fazer uma colonoscopia, eu não vou dar alimento. Deu para entender? Aí vamos fazer um refinamento. Por exemplo, muitas das vezes, quando eu estou com droga vasoativa muito alta, porque a droga vasoativa ela tende a fazer o que? Vasoconstricção, não é isso? E aí eu evito mobilizar circulação intestinal com dieta. Aí eu deixo meu paciente em dieta zero? Não. Mas eu faço uma nutrição de enterócito para ele. Eu faço ou uma glutamina, ou uma dieta oligomérica. Esse é um refinamento um pouco maior que a gente vai falar sobre nutrição enteral. Continuei descendo. Eu vi ali o rim. Esse paciente tem insuficiência renal. Se ele tem insuficiência renal, o que eu acabei de falar? A primeira coisa que eu tenho que ver é se o quê? Minhas drogas de antibiótico estão corrigidas para insuficiência renal. Toda vez que eu pego uma creatinina alterada de um paciente, eu obrigatoriamente vou para as medicações que eu preciso ajustar. Quase que a totalidade dos medicamentos, ela tem excreção renal ou híbrida, hepato-renal. Piorou a função renal, eu vou pensar no antibiótico que eu tenho que corrigir. Eu uso Sanfor, mas pode usar qualquer. Vocês têm que ter um para usar. Não guardem na mente de vocês. Por quê? Porque a mente de vocês vai falhar. Então use uma via. O Sanfor, ele custa alguns dólares por ano, mas vale a pena cada dólar que você paga. É o que tem de melhor hoje no mundo, é o Sanfor. Leitura é fácil, tudo isso, beleza? É isso que vocês têm que fazer quando pegou um paciente grave, sistematiza ele todo, porque senão você não sabe por onde você vai começar. Você fica perdido, aí vira um desespero.